Oi, pessoal, tudo bem? Aqui é a Clara. Eu não passei questionário para vocês essa semana, pois, como vocês já devem saber, o vestibular cidadão resolveu encerrar o semestre na data prevista, que era 30 de maio. E, bom, em razão de toda a situação que nós estamos vivendo, na questão das aulas online também, acabou que eu não consegui, terminar o conteúdo da minha frente de seres vivos. A gente ainda deveria continuar a ver os invertebrados, deveríamos ver os cordados, iniciar o estudo das plantas, botânica, e terminar ali com fisiologia das plantas. Mas como não vai dar tempo, em 2 semanas, eu resolvi fazer para vocês esses vídeos resolvendo algumas questões de Enems anteriores, ok? Então, acho que vocês também devem ter visto que o Enem foi adiado, ainda bem, mas que vocês continuem se preparando como der, como for possível, sempre respeitando o limite de vocês, mas que vocês continuem se preparando, certo, para essa prova. Que o vestibular cidadão possa continuar ajudando vocês sempre, e eu também estou disponível para tirar dúvidas através lá do Moodle ou do meu e-mail, que no último vídeo eu coloquei meu e-mail lá no final, então se você tiver alguma dúvida e quiser me mandar um e-mail, você pode olhar lá o último vídeo que eu postei, e lá no final eu coloquei meu e-mail, certo? E é isso. Hoje eu queria então resolver algumas questões com vocês que vão entrar um pouco no conteúdo que a gente não conseguiu rever, que a gente não conseguiu ver, que para vocês seria rever, revisar, esse conteúdo que vocês já aprenderam na escola, mas tomara que possa ajudar um pouquinho resolvendo essas questões, Então eu selecionei aqui questões de 2016 a 2019, ok? A maioria são bem recentes mesmo, 2019 e 2018, ok? Então vamos lá. Na questão número 1, já vamos começar aqui, nós temos o seguinte: na piscicultura, certo, que é o cuidado de peixes, a criação de peixes, costumam-se usar larvas de artêmia, que é um crustáceo, para alimentar larvas de peixes. Ovos de artêmia são colocados em garrafas com água salgada e, sob condições ótimas de temperatura, luz e oxigênio, eles eclodem, liberando suas larvas, que também são conhecidas como náuplios. Para recolher os náuplios, coloque-se uma lâmpada branca fluorescente na boca da garrafa e estes começam a subir em direção ao gargalo. Este comportamento das artêmias é chamado de... Então, bora lá. Que comportamento? O comportamento de seguir a luz, seguir a direção da lâmpada. Então, o que isso é chamado? De geotropismo, fototropismo, hidrotropismo, termotropismo ou quimiotropismo? Porque, então, a movimentação de seres vivos em relação à luz é chamada de fototropismo, certo? Nós podemos ter um fototropismo positivo, caso o organismo esteja se movimentando na direção da luz, e nós podemos ter um fototropismo negativo, caso o ser vivo esteja se movimentando na direção contrária à luz, ok? Neste caso aqui, então, é um fototropismo positivo, ok? Sendo o gabarito, então, a letra B. Certinho? Vamos aqui, então, para a questão número 2. Na questão número 2, nós vamos falar, então, de esquistossomose. Foi um conteúdo que a gente conseguiu abordar um pouquinho durante esse semestre. A esquistossomose, barriga d'água, caracteriza-se pela inflamação do fígado e do baço causado pelo verme Esquistossoma mansoni, que é um esquistossoma. O contágio ocorre depois que larvas do verme são liberadas na água pelo caramujo do gênero Bionfalaria, seu hospedeiro intermediário, e penetram na pele humana. Após o diagnóstico, o tratamento tradicional utiliza medicamentos por via oral para matar o parasita dentro do corpo. Uma nova estratégia terapêutica baseia-se na utilização de uma vacina feita a partir de uma proteína extraída do verme, que induz o organismo humano a produzir anticorpos para combater e prevenir a doença. Talvez alguns de vocês aí vão lembrar que essa foi uma questão presente em um dos questionários que eu passei para vocês, ok? Mas bora lá, vamos explicar ela certinho agora. Uma vantagem da vacina em relação ao tratamento tradicional é que ela poderá a. Impedir a penetração do parasita na pele, b. Eliminar o caramujo para que não haja contágio, c.
impedir o acesso do esquistossoma especificamente para o fígado. D. Eliminar o esquistossoma antes que ocorra contato com o organismo. E letra E. Eliminar o esquistossoma dentro do organismo antes da manifestação dos sintomas. Ok, então vamos lá. Nós temos essa doença causada por esquistossoma com um caramujo como hospedeiro intermediário. Ok? Ele menciona uma vacina. A vacina é direcionada, então, para o hospedeiro, que é o homem, ok? Então, o ser humano vai ser vacinado contra aquela doença. O que acontece? A vacina, gente, ela não vai impedir o esquistossoma de entrar em contato com a pele. Então, não vai impedir a entrada desse esquistossoma. A vacina, na realidade, contém proteínas do esquistossoma que vão interagir com o nosso sistema imune no momento da vacina e induzir o nosso próprio corpo a produzir anticorpos para este verme. Ok? Então, quando nós entrarmos em contato com o verme, nós já vamos ter os anticorpos necessários para combatê-lo. Mais ou menos como nesse exemplo aqui, onde a gente consegue ver células de defesa do corpo de um camundongo atacando um verme, ok? Então, quando o nosso sistema imune está preparado, já contém os anticorpos para determinada ameaça, nós conseguimos combatê-lo com maior eficácia. Então, de cara, a gente já consegue eliminar a letra A, que diz impedir a penetração do parasita na pele, ok? Quando a gente fala da letra B, a gente está falando em eliminar o caramujo, e esse também não é o objetivo da vacina, certo? A vacina é aplicada em humanos para estimular o sistema imunológico dos humanos. Quando a gente olha então para a letra C, impedir o acesso do esquistossoma especificamente para o fígado. Bom, essa daqui pode ser um pouco duvidosa, mas a gente sabe que o nosso sistema imune atua em todo o nosso corpo, e a partir do momento que ele entrar em contato com o verme, ele vai começar, as células de defesa vão começar a combatê-lo, independente do lugar onde ele esteja. Ok? Agora, quando a gente fala aqui na letra D, eliminar o esquistossoma antes que ocorra o contato com o organismo, é mais ou menos a ideia da A, que não é verdade. E a gente chega então na letra E, que é eliminar o esquistossoma dentro do organismo antes da manifestação dos sintomas. Esse é exatamente o objetivo da vacina. Então, ficamos com esse gabarito. Questão número 3. Na família Retroviridae, encontram-se diversos vírus que infectam aves e mamíferos, sendo caracterizada pela produção de DNA a partir de uma molécula de RNA. Alguns retrovírus infectam exclusivamente humanos, não necessitando de outros hospedeiros, reservatórios ou vetores biológicos. As infecções ocasionadas por esses vírus vêm causando mortes e grandes prejuízos ao desenvolvimento social e econômico. Nesse contexto, pesquisadores têm produzido medicamentos que contribuem para o tratamento dessas doenças. Que avanços tecnológicos têm contribuído para o tratamento dessas infecções virais? Letra A, melhoria dos métodos de controle dos vetores desses vírus. Letra B, fabricação de soros mutagênicos para combate desses vírus. Letra C, investimento da indústria em equipamentos de proteção individual. Letra D, produção de vacinas que evitam a infecção das células hospedeiras. Ou letra E, desenvolvimento de antirretrovirais que dificultam a reprodução desses vírus. Ok, então vamos começar falando dos retrovírus. O que são retrovírus? São vírus de RNA, ou seja, seu material genético é RNA e não DNA, porém, eles possuem uma enzima chamada transcriptase reversa. E essa enzima é responsável por transformar, quando eles infectam uma célula, estão no citoplasma da célula, essa enzima, transcriptase reversa, vai transformar essa molécula de RNA em uma molécula de DNA, o DNA viral, que vai ser então introduzido no DNA da célula hospedeira, mais ou menos como a gente consegue ver aqui nessa imagem. Ok? Então, ele está mostrando aqui como exemplo HIV, certo? Que ele vai ligar os receptores da célula hospedeira, o RNA viral e a transcriptase reversa, e todas as proteínas virais vão entrar na célula hospedeira, né, por endocitose, e já aqui no citoplasma, o RNA viral é transformado em DNA. A partir desse momento, então, o DNA entra no núcleo, se integra ao DNA da célula hospedeira, e a partir daqui, o vírus vai, então, utilizar a maquinaria da célula para produzir novos RNAs e todas as proteínas virais que ele necessita, ok? Então, todas essas proteínas,
e o RNA viral vão, então, se reunir na superfície da célula, formando novas partículas deste vírus. O que acontece? Quando a gente tem um retrovírus, é muito mais difícil a gente fazer uma vacina, ok? Porque eles são vírus de RNA, e os vírus de RNA, eles mutam com mais facilidade, ok? Por quê? Porque os vírus de DNA, eles vão ter certas enzimas que vão corrigir mutações daquele material genético. Já os vírus de RNA não têm essa enzima e, portanto, não corrigem essas mutações e mutam com muito mais facilidade. Além disso, os retrovírus, além de terem essa vantagem, eles também se integram ao DNA da célula, tornando mais difícil da própria célula identificar que aquilo é um intruso, né, que deve ser destruído, ok? Então, além do mais, como você vai produzir anticorpos para destruir o DNA viral se ele está introduzido junto ao DNA da célula, ok? Então, o que acontece é que nós não temos vacinas eficazes atualmente que vão erradicar o vírus de RNA, ok? Então, vamos voltar aqui para a questão. Nós temos aqui na letra A uma técnica que eles sugerem aqui, que é a melhoria dos métodos de controle dos vetores desses vírus. Bom, vetores de diversos vírus, de retrovírus, são os seres humanos. Então, não entra aqui, neste caso, o controle dos vetores, ok? Seria o controle da população humana, o controle dos animais que são acometidos por este vírus. E não é um avanço tecnológico, não é uma contribuição atual, não é o nosso gabarito, ok? Vamos lá para a letra B. Fabricação de soros mutagênicos para o combate desses vírus. Bom, gente, assim como não é possível produzir vacinas tão eficazes contra esses retrovírus, também não é possível a fabricação de soros, mesmo que mutagênicos, né? Essa questão aí colocou várias palavras bonitas, mas que não vão nos interessar aqui, não são o nosso gabarito. Vamos lá para a letra C. Investimento da indústria em equipamentos de proteção individual. Isso é importante, de certo, muito importante. Porém, não é um avanço tecnológico que tem contribuído para o tratamento dessas infecções. Então, vamos lá para a letra D. Produção de vacinas que evitam a infecção das células hospedeiras. Ainda não é possível, não é um avanço tecnológico que nós alcançamos. E quando a gente vai, então, para a letra E, a gente chega no nosso gabarito, que é o desenvolvimento de antirretrovirais que dificultam a reprodução destes vírus, que é o que nós temos hoje em dia, ok? As pessoas infectadas com HIV hoje têm uma expectativa de vida muito maior por conta do coquetel de antirretrovirais que elas têm que tomar e que vai controlar ali aquela infecção de HIV. Elas vão continuar sendo soropositivas, certo? Vão continuar tendo vírus, mas ele não vai ser produzido com tanta eficácia, certo? Então, essa pessoa vai conseguir ter uma qualidade de vida ótima e vai conseguir ainda viver muitos e muitos anos mesmo acometido pela doença, ok? Então, nosso gabarito é a letra E. Vamos, então, para a questão número 4. A questão número 4 começa aqui embaixo e depois sobe lá para cima. Então, vamos lá. A utilização de extratos de origem natural tem recebido a atenção de pesquisadores em todo o mundo, principalmente nos países em desenvolvimento, que são altamente acometidos por doenças infecciosas e parasitárias, certo? Um bom exemplo dessa utilização são os produtos de origem botânica que combatem insetos. Essa frase aqui é muito importante. O uso desses produtos pode auxiliar no controle da esquistossomose, leptospirose, leishmaniose, hanseníase ou AIDS. Ok, a esquistossomose, a gente teve a sorte de ter visto aqui na questão número 2, que ela é causada pelo esquistossoma mansoni, certo? E tem um hospedeiro intermediário que é o caramujo. Então, não tem insetos por aqui, certo? Então, porque quando a gente volta aqui nessa frase, a gente vê um bom exemplo dessa utilização são os produtos de origem botânica que combatem insetos. Então, aqui a gente está falando de doenças que têm como hospedeiros, intermediários, insetos. Então, a esquistossomose já está de fora. Vamos falar, então, um pouco da leptospirose. Quando a gente fala da leptospirose, a gente está falando desse ciclo aqui, que vai envolver roedores carregadores, que vão levar essas bactérias, leptóspira, e vão eliminar pela urina, contaminando assim água e solo.
E assim pode se dar, então, a infecção humana ou pode passar ainda essa bactéria para outros mamíferos que são reservatórios, que podem também transmitir através da urina essas bactérias, até elas chegarem no ser humano e causarem a infecção, ok? Insetos não são reservatórios biológicos ou vetores de transmissão na leptospirose. Quando a gente fala de leishmania, leishmaniose, que é a próxima letra, aí sim a gente vai falar então, né, a leishmania é um protozoário que utiliza como vetor intermediário o mosquito palha, ok? Então a leishmaniose ela pode ser controlada através do controle do vetor, que é o inseto, certo? E quando a gente volta lá na questão então para ver a hanseníase, a gente está falando de uma infecção bacteriana que se dá pelo trato respiratório, pelo ar mesmo, ok? Não tem inseto envolvido também como vetor intermediário. E quando a gente fala da AIDS, a gente está falando de uma infecção viral sexualmente transmissível, ou pode ser transmitida também através da placenta entre mães e filhos, ou no momento do parto, né? Pode se dar essa transmissão, ou pelo compartilhamento de seringas e transmissão sanguínea, né? Então, chegamos à conclusão que o nosso gabarito aqui é a letra C, pois um remédio natural de origem botânica que combate inseto poderia auxiliar, então, no controle dessa doença, já que é a única doença aqui que tem como vetor intermediário um inseto, que é o mosquito palha. Ok? Questão número 5. A polinização, que viabiliza o transporte do grão de pólen de uma planta até o estigma da outra, pode ser realizada biótica ou abioticamente. Nos processos abióticos, as plantas dependem de fatores como o vento e a água. A estratégia evolutiva que resulta em polinização mais eficiente quando essa depende do vento é o ou a. Então, ótimo, chegamos aqui na questão de botânica, né? Vamos lá com calma, vamos ler todas as letras. Letra A, diminuição do cálice. Letra B, alongamento do ovário. Letra C, disponibilização do néctar. Letra D, intensificação da cor das pétalas. E letra E, aumento do número de estames. Vamos por partes. A questão menciona e dá mais ênfase nos processos abióticos, né, que é a última frase aqui. Nos processos abióticos, as plantas dependem de fatores como o vento e a água. A estratégia evolutiva que resulta em polinização mais eficiente quando essa depende do vento, certo? Então, é um fator abiótico de polinização. Daqui a gente já mata aqui. Se a gente tem uma polinização abiótica, não é estratégia da planta chamar animais para polinizá-la, ok? Então, disponibilização do néctar, cor das pétalas, frutos, etc., tudo isso é para atrair polinizadores, ok? Então, já não precisamos disso, pois estamos falando de uma polinização abiótica, pelo vento. Então, vamos lá. O que pode auxiliar na polinização do vento? Em uma polinização abiótica pelo vento, é importante que essa planta consiga espalhar esses grãos de pólen pelo maior espaço que ela conseguir, ok? A fim de que esse grão de pólen chegue a encontrar uma flor feminina, ou se a flor for hermafrodita, a parte feminina da flor, para que haja a polinização, a fecundação, ok? Então, nós estamos falando sobre a estrutura reprodutora de grãos de pólen, que seria o androceu, que é a parte masculina da flor. Se nós lembrarmos aqui da estrutura do androceu, nós vamos ver que nós temos os estames, que são formados então pelo filete, e a antera, que é de onde vai sair aqui os grãos de pólen, ok? Então, voltando lá à questão, nós temos aqui letra A, diminuição do cálice. Se vocês bem se lembrarem, o cálice é o conjunto de sépalas. E aqui nada vai ajudar muito, né, na fecundação pelo vento. Não tem muita relação ali com a produção de grão de pólen. Letra B, alongamento do ovário. Se nós tivermos um ovário mais longo, ou seja, a parte feminina que vai receber os grãos de pólen, isso nada vai adiantar uma polinização que utiliza o vento, uma polinização abiótica, ok? Então também não é o nosso gabarito. Letra C e a letra D já
conseguir explicar direitinho, né, por que não é importante aqui na nossa polinização abiótica. Essas questões evolutivas são mais interessantes quando você quer atrair a atenção de polinizadores de animais, ok? E nós temos então a letra E, que é o aumento do número de estames. Então vamos voltar lá para a imagem do androceu. Quando a gente coloca aqui na imagem do androceu, nós vemos que o estame é justamente onde nós teremos a liberação dos grãos de pólen. Então, sim, é muito interessante para uma planta aumentar o número de estames se ela depende de uma polinização pelo vento. Quanto mais grãos de pólen ela puder soltar, pelo maior espaço que ela conseguir alcançar, melhor para a planta. Ok? Então, o gabarito letra E. Vindo aqui para a questão número 6, nós temos: insetos podem apresentar 3 tipos de desenvolvimento. Um deles, a holometabolia, desenvolvimento completo, é constituído pelas fases de ovo, larva e pupa, e adulto sexualmente maduro, que ocupam diversos habitats. Os insetos com holometabolia pertencem às ordens mais numerosas em termos de espécies conhecidas. Esse tipo de desenvolvimento, qual tipo? A holometabolia, está relacionado ao maior número de espécies em razão da letra A, proteção na fase de pupa, favorecendo a sobrevivência de adultos férteis. Letra B, produção de muitos ovos, larvas e pupas, aumentando o número de adultos. Letra C, exploração de diferentes nichos, evitando a competição entre as fases da vida. Letra D, ingestão de alimentos em todas as fases da vida, garantindo o surgimento do adulto. Letra E, utilização do mesmo alimento em todas as fases, otimizando a nutrição do organismo. Então, primeiro, vamos lembrar o que seria o desenvolvimento completo dos insetos. Eu vou utilizar aqui como exemplo a mosca. Que então a mosca ela tem holometabolia, um desenvolvimento completo, onde nós temos os ovos, depois dos ovos eclodem as larvas, depois das larvas elas vão formar a pupa e depois o adulto. E a questão fala uma coisa muito interessante, vamos voltar aqui. Ocupam diversos habitats. Cada fase de vida deste inseto ocupa diversos habitats, habitats diferentes um do outro. Então, quando a gente pensa na mosca, por exemplo, né, a mosca varejeira, quando ela sente ali o cheiro de carne podre, ok? Ou algum material em decomposição, a mosca varejeira vai lá se alimentar e ela acaba colocando ovos ali também naquele local. Os ovos vão eclodir e depois a mosca vai embora, né? Ela se alimenta ali e vai embora. Os ovos ficarão, eclodirão e aquelas larvas vão terminar de se alimentar deste material em decomposição. A partir do momento que a larva já está no terceiro, e aí vai depender da espécie, né? Podem ter mais ou menos estágios, então vai se formar a pupa, que é um estágio onde o inseto fica, entre aspas, adormecido. Ok? Então, provavelmente, no caso da mosca varejeira, ela vai procurar ambientes mais secos, tentar se enterrar em algum lugar para formar a pupa. E dentro da pupa, então, o inseto vai terminar de se desenvolver. E dentro da pupa, então, o inseto vai terminar de se desenvolver para, então, se tornar a mosca adulta, ok? Já com as asas formadas e já com maturidade sexual. O importante aqui dessa questão está exatamente no enunciado, certo? Essa parte que é muito importante. Eles ocupam diversos habitats. Então, vamos voltar aqui para as questões. Qual é, né, por que o desenvolvimento está relacionado ao maior número de espécies? Vamos lá na letra A. Proteção na fase da pupa, favorecendo a sobrevivência de adultos férteis. Bom, você tem, de certa forma, uma proteção ali na fase da pupa, mas ela também pode ser predada por diversos animais e pode nem chegar à fase adulta, né? E não seria, então, um fator de sobrevivência para esses adultos. Letra B. Produção de muitos ovos, larvas e pupas, aumentando o número de adultos. Isso pode ser uma estratégia do animal, mas não necessariamente ele precisa ter um desenvolvimento completo para adotar essa estratégia de produzir muitos descendentes, ok? Então, não é exatamente a explicação que a gente está buscando. Letra C. Exploração de diferentes nichos, evitando a competição entre as fases da vida, que é exatamente o que é falado no texto, que eles ocupam diversos habitats, ok? Então, esse é o nosso gabarito, tá, gente? A larva, a pupa e a mosca ocuparem diferentes nichos
evita a competição entre as fases da vida, o que aumenta as chances, né, de cada uma dessas fases terem sucesso, chegando então ao adulto fértil. A letra D, vamos lá para a letra D, só para terminar. Ingestão de alimentos em todas as fases da vida, garantindo o surgimento do adulto. Como eu disse, na fase da pupa o inseto fica adormecido, então a gente não tem essa alimentação, ok? Durante essa fase da vida. E na letra E, a utilização do mesmo alimento em todas as fases, otimizando a nutrição do organismo. O que não é verdade, contraria inclusive o nosso gabarito, né? Cada uma das fases pode ter uma nutrição completamente diferente, já que eles vão ocupar diversos habitats, diversos nichos e vão precisar se adaptar às condições que eles encontrarem ali, ok? Então, o nosso gabarito é a letra C. Quando a gente vai, então, para a questão 7, mais curtinha, nós damos aqui. O deserto é um bioma que se localiza em regiões de pouca umidade. A fauna é predominantemente composta por animais roedores, aves, répteis e artrópodes. Uma adaptação associada a este bioma, presente nos seres vivos dos grupos citados, é O ou A. Letra A. Existência de numerosas glândulas sudoríparas na epiderme. Letra B. Eliminação de excretas nitrogenadas de forma concentrada. Letra C. Desenvolvimento do embrião no interior de ovo com casca. Letra D. Capacidade de controlar a temperatura corporal. Letra E. Respiração realizada por pulmões foliáceos. Então, vamos lá. É importante sempre ler o enunciado com muita atenção, porque ele nos dá muitas dicas de como que eles querem a resposta, certo? Qual é a resposta esperada. Então, a gente está falando de deserto, que é um bioma com pouca umidade, e a gente falou da fauna, que é composta por animais roedores, aves, répteis e artrópodes, diferentes grupos aí animais, né? Letra A. Existência de numerosas glândulas sudoríparas na epiderme. Veja bem, se você está em um local com pouca umidade, é interessante que você não perca mais água para o ambiente, certo? Você não pode desperdiçar água. Então, na verdade, a ideia é que organismos que vivem em desertos ou em ambientes com pouca umidade transpirem muito pouco para não perder água, ok? Então, a letra A já não é o nosso gabarito. Letra B, eliminação de excretas nitrogenadas de forma concentrada. Isso aqui é uma estratégia exatamente para a diminuição da perda da água, ok? Então, quando a gente tem a nossa excreta, ela é formada por compostos nitrogenados e uma certa quantidade de água. Animais que vivem em ambientes com pouca umidade, eles querem perder pouca água. Então, na verdade, a excreta deles vai ter pouca água, eles vão eliminar pouca água e, em consequência, essa excreta vai ter muitos compostos nitrogenados, porque eles não vão estar diluídos. Eles vão estar diluídos em pouca água, ok? Então, a letra B é exatamente o tipo de estratégia que a gente está buscando aqui, que é o nosso gabarito. Vamos lá para a letra C, para a gente ver as outras, né? Desenvolvimento do embrião no interior de ovo com casca. Bom, aqui é uma estratégia existente e possível, mas não é uma estratégia de todos essa fauna que eles citaram, certo? Não é uma estratégia adotada, por exemplo, por roedores, que os roedores são mamíferos. Vamos então para a letra D. Capacidade de controlar a temperatura corporal. A gente já vê aqui que esse não pode ser o nosso gabarito, se a gente lembrar que os répteis não controlam a sua temperatura corporal, ok? Vamos imaginar aí um lagarto, vamos imaginar um jacaré, vamos imaginar as cobras. Eles não têm uma temperatura que se mantém como a dos mamíferos. Portanto, se eles estão em um ambiente frio, a temperatura deles vai ser baixa, se eles estão em um ambiente com muito calor, a temperatura deles vai acabar aumentando. Portanto, eles têm que controlar isso pelos fatores externos. O próprio corpo deles não consegue manter essa temperatura, porque isso gasta muita energia e não é interessante para esse grupo de animais. E na letra E, nós temos respiração realizada por pulmões foliáceos, né? Pessoal, pulmão foliáceo é o pulmão das aranhas, dos escorpiões e de outros aracnídeos. E como vocês podem ver aqui na imagem, ele se localiza no abdômen desses animais, é formado por lamelas e realizam ali as trocas gasosas com uma abertura chamada estigma, também ali no abdômen, ok? Então, dito isso, apenas os aracnídeos possuem esse tipo de pulmão e, portanto, a nossa resposta é a letra B.
Vamos então, por último, vou parar aqui esse primeiro vídeo na questão número 8 e pretendo fazer um segundo vídeo para vocês depois terminando essa lista de exercícios. Atualmente, o medicamento de escolha para o tratamento da esquistossomose causada por todas as espécies do verme esquistossoma é o Praxisentel, PQZ. Apesar de ser eficaz e seguro, seu uso em larga escala e tratamentos repetitivos em áreas endêmicas tem provocado a seleção de linhagens resistentes. Qual é o mecanismo de seleção dos vermes resistentes citados? Então, aqui a gente está misturando um pouco de zoologia e um pouco de evolução, né? Vamos lá. Letra A. Os vermes tornam-se resistentes ao entrarem em contato com o medicamento quando invadem muitos hospedeiros. Letra B. Os vermes resistentes absorvem o medicamento, passando-os para os seus descendentes, que também se tornam resistentes. Letra C. Os vermes resistentes transmitem resistência ao medicamento quando entram em contato com outros vermes dentro do hospedeiro. Letra D. Os vermes resistentes tendem a sobreviver e produzir mais descendentes do que os vermes sobre os quais o medicamento faz efeito. Letra E. Os vermes resistentes ao medicamento tendem a eliminar os vermes que não são resistentes, fazendo com que apenas os mais fortes sobrevivam. Bom, gente, quando a gente fala, então, em evolução, uma das principais teorias vigentes é a teoria da seleção natural, ok? Não é o único mecanismo de evolução, mas quando a gente está falando em resistência a medicamentos, é um mecanismo clássico desse tipo de resistência. Então, vamos lá. O que acontece na seleção natural? Nós temos diversos tipos de vermes de esquistossoma e podem variar de diversas maneiras, né? A partir do seu material genético. Inclusive, podem sofrer mutações e continuar variando, né, ao longo do tempo. O que acontece? Se a gente aplica um remédio por uma grande quantidade de tempo, os animais que não são resistentes ao remédio vão morrer. Eventualmente, todos eles vão morrer se você continuar aplicando. Mas vão existir alguns animais que, por alguma mutação específica, tenha conferido a eles a resistência a esse medicamento. E eles não vão ser afetados pelo medicamento, ok? Então, imagina que você tem dentro de uma pessoa, dentro de uma população de pessoas, pessoas acometidas por vermes resistentes e por vermes que não são resistentes. Os vermes que não são resistentes vão morrer, né, de encontro a esse medicamento, quando a pessoa for medicada. E os vermes resistentes não vão morrer e vão reproduzir-se, deixando outros descendentes que também são resistentes. Ok? Então, a gente tem uma queda drástica na população de vermes que não são resistentes, e os vermes que são resistentes, na verdade, eles estão aumentando, porque eles vão se reproduzindo. Então, chegando a certo ponto, nós vamos ter uma grande maioria de vermes resistentes, porque todos os vermes que não eram resistentes já morreram, ok? Então, o mecanismo de seleção dos vermes resistentes é a letra D. Os vermes resistentes tendem a sobreviver e produzir mais descendentes do que os vermes sobre os quais o medicamento fez efeito. Porque essa resistência, ela não é transmitida em vida, como se fosse uma energia, como se o verme que fosse resistente passasse aquilo para outro verme que ele entra em contato. Nada disso. Ele tem aquilo no seu material genético, então ele vai passar para os descendentes dele. Então é isso, pessoal. Eu fiz esse vídeo com as 8 primeiras questões do questionário que eu vou deixar disponível no Moodle e pretendo fazer um vídeo aí na próxima semana com o restante das questões, ok? Vou deixar um questionário também com algumas questões semelhantes, muito tranquilos, nada muito assim, só para vocês treinarem mais um pouco. Qualquer dúvida, podem perguntar lá no fórum ou podem mandar e-mail. Ou tentar entrar em contato pelo grupo no WhatsApp, que vocês têm contato com os coordenadores. E é isso. Bons estudos e tchau, tchau.